Eleições 2024, para quem está em casa acompanhando, tivemos a apresentação, na realidade a oficialização daquele questionamento, né, que se durou durante cerca de um mês, 15 dias, depois da presença do prefeito aqui nos estúdios, né, do Jornal do Meio-Dia. O questionamento ele aumentou. Quem seria o vice, né, da chapa da candidata Nenenzona? Era a grande interrogação. Claro que a gente aqui na mesa já havia debatido esse nome, a possibilidade, até porque Correto. A gente acompanha muitos sinais, né? E os sinais que o prefeito deu foi, é claro, que seria alguém relacionado, já que a Nenê, na visão do prefeito, é alguém ligado mais ao povo, né? Ao público de uma forma geral, trouxe o Juscelino, que tem uma relação maior de um outro segmento. Seguindo as palavras do prefeito, ele coloca que o vice ele precisa vir para agregar forças, e quando ele coloca com essas palavras, não precisamente nessa ordem, a gente deu para interpretar que seria alguém de um outro segmento que não fosse necessariamente o segmento político. E até dando uma indireta, né? Sim. O vice ali da chapa do Neto, que para ele são Correto. Os dois do mesmo segmento. Isso, né? Ele fez essa crítica propriamente à chapa da oposição, como foi composta aí a chapa da oposição. Muito bem, vice já escolhido, então a gente sabe, você que está em casa já sabe, já se organiza, né? Já se prepare. A eleição já está, batendo na porta, já tem o vice da Nenenzona, que era aquele que faltava. O Neto já apresentou ele já há cerca de 3, 4 meses. Já temos o vice do Diogão e o vice também do Marinho, que a gente vai falar daqui a pouquinho da convenção que aconteceu essa semana. Professor e Débora, pois não? É isso, Nerisvaldo. Eu penso que o tabuleiro da política municipal aqui de Ceabra continua se movimentando, e agora no último final de semana, mais precisamente na sexta-feira, a gente teve aí 2 fatos políticos. Eu gosto de separar, embora esses fatos políticos estejam entrelaçados. A gente tem aí os fatos políticos estão entrelaçados necessariamente no sentido da retirada da pré-candidatura de Juscelino e, ao mesmo tempo, a composição do mesmo fazendo parte aí da chapa da atual pré-candidata, digamos assim, do grupo de situação. Eu penso que ele vai precisar saber lidar necessariamente com as críticas que são normais da atmosfera política, principalmente pelo período qual ele se colocou como pré-candidato, ou seja, teceu algumas críticas um pouco mais agudas ao desenvolvimento do município de Ceabra, à atual gestão, ao próprio grupo de oposição, e de repente, entre aspas, agora está compondo. Eu acredito que é normal, porque a gente sempre comenta aqui nessa mesa que a política ela é muito dinâmica nesse sentido. Ou seja, está posta aí a chapa da situação, a chapa da oposição já estava formada, e agora a gente espera as cenas dos próximos capítulos no que diz respeito aí à formulação dos demais grupos políticos. E lembrando que esse grupo da situação agora a gente tem uma chapa que a gente pode dizer majoritariamente uma chapa de direita, já que a gente tem a junção aí do PP e do União Brasil, que é o partido o qual o vice Juscelino está afiliado. Nerisvaldo Sobrinho e queridos ouvintes. Pois não, Débora. Novidade para alguns, para outros nem tanto, né? A gente já tinha comentado sobre isso, né, das possibilidades. Isso. E assim, como você fala da questão das críticas, e eu acho que são bem-vindas essas críticas que foram feitas no momento em que ele ainda se colocava como uma opção para ocupar a vaga do Poder Executivo. E a gente vai ter entrevista, né, com os vice aqui também. Vamos até questionar se as críticas continuam, né? Correto. Pois não, sim, eu até acredito que sim, né, na minha visão. É uma oportunidade boa. E é como eu sempre falo, se pensássemos iguais, ainda ontem tendo uma discussão num grupo que eu participo, não teria graça, né? O pensar diferente é que faz a construção de uma cidade melhor, de um estado, de um país melhor. Então, é claro que Juscelino teria críticas, qualquer decisão que ele viesse a ter, porque você não tem como agradar todo mundo, né? Mas a gente tem que utilizar essas críticas de uma forma positiva e tentar somar de alguma forma. E agora como eu disse, agora é ele saber lidar necessariamente, porque esse será o seu calcanhar de Aquiles, principalmente as críticas mais agudas nesse sentido, e ele terá a oportunidade, inclusive aqui com a gente, para os demais ouvintes que acompanham o programa do meio-dia, para essa interrogação ser feita, Nerisvaldo, se as críticas permanecem, se mudou alguma coisa nesse sentido, a partir
partir do momento que ele passou a compor essa chapa, uma chapa de situação, que sabemos que toda chapa de situação, e aí agora eu não estou falando necessariamente da chapa aqui do município de Ceabra, mas de modo geral tem um certo desgaste, porque quem vem de gestão ou quem está na gestão, existe esse desgaste, é algo normal. Por 8 anos, né? Isso, ainda mais por 8 anos. Obrigado por lembrar desse detalhe que é importante. Ou é pensar como saber lidar necessariamente com essas críticas que irão aparecer ao pré-candidato na condição de vice, Gilcileno, agora, o qual retirou a sua pré-candidatura aí. E como você disse, Nerisvaldo, como a gente vai ter a oportunidade de falar com os candidatos, né? Aí agora já como candidatos, tanto a Neném quanto o Neto. É interessante para a gente conhecer também um pouco do perfil do vice, né? Porque às vezes a gente dá muita importância só para o prefeito ou para o presidente e esquece dessa figura que é tão importante, né? Que é o vice. Ao menos para a eleição, né? Porque, pelo que a gente percebe, a importância não é só nossa que não dá, não. Durante o pleito, né? O trabalho, durante a gestão, eu arrisco dizer, secretário, vai para uma pasta eu arrisco dizer que culturalmente no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de esquecer o vice em todas as esferas. No município, no estado, a nível federal, enfim. Ou seja, o papel do vice politicamente na política brasileira ainda precisa ser melhor elaborado e trabalhado nesse sentido. Ele é mais para fortalecer a chapa. Ele é mais para fortalecer a chapa e principalmente quando esse vice ele vem de um segmento diferente ou de um alinhamento ideológico diferente. Um exemplo aí, a chapa que foi formada do presidente Lula com um vice que era inesperado, entre aspas, e o Geraldo Alckmin. Ou seja, o vice ele é muito cogitado nesse período eleitoral necessariamente, mas depois, infelizmente, a gente tem uma cultura de esquecer o papel do vice. E aí agora também cabe a quem ocupa esse cargo de vice buscar a visibilidade, o destaque, tá trabalhando para mostrar que ele não é apenas um encosto, apenas uma composição de uma chapa, mas sim mais um servidor público que está ali para contribuir com a administração pública. A gente precisa lembrar que a administração pública jamais pode ter o objetivo do lucro. A administração pública é para gerar políticas públicas, sobretudo para os menos favorecidos da nossa sociedade de modo geral. É importante você falar isso, Rodrigo, e concordo. Ele recebe um salário, né? Correto, bem lembrado. Então, ele deve utilizar esse tempo, essa energia para somar força junto à gestão, vendo possibilidades, buscando recursos. Enfim, não dá pra gente aceitar pagar um salário para uma pessoa e não cobrar dessa pessoa algum tipo de resultado, seja ela quem for, não dá. Então, é interessante que a gente conheça um pouco o perfil dos vices também aqui da nossa cidade. Muito bem, muito bacana. Quando um vice busca a oposição, ele trabalhou ou ele buscou um lugar que ele não se contentou somente com aquilo? Ou vocês, na opinião de vocês que são mais experientes da mesa, ele buscou? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a escolha de um vice é de forma estratégica. Você quer dizer o que vem acontecendo em outras cidades, exatamente, né? A exemplo de Ibitiara, Souto Soares, Abaíra, assim, Bolinal e aí vai. Mas aqui a gente teve o vice também que procurou o grupo de oposição, também, né, Ceabra também, bem lembrado. Pra ser justo aí. Aqui. Não ser justo não, ser verdadeiro. Eu viajei aqui. Isso, Ceabra. Mas por favor, Emilson, continue sua linha de raciocínio. Às vezes, como o professor falou, parece ser uma forma, parece ser uma cultura também, mas parece que é uma forma estratégica, que muitas vezes até o próprio vice, às vezes. Eu já fui em vários eventos, por exemplo, que a gente fala o nome do vice e o vice não aparece. Eu não tô falando de Ceabra, tô falando a nível de região. Não, mas de Ceabra não aparece porque ele não tá mais no grupo do prefeito. Exatamente. Né? Mas quando o vice é um vice atuante e no outro ano ele busca a oposição, ele está buscando um lugar dele ou ele não está contente com a gestão? Pode ser as duas coisas, né? As duas coisas. Se ele é atuante, ele pode estar buscando o lugar dele, que ele acha que agora é minha vez, eu tenho o momento seria esse. A única preocupação que eu tenho com os vices ou lideranças políticas, pra gente não ficar aqui só no papel do vice necessariamente, é quando existe essa transição do grupo de situação para o grupo de oposição ou do grupo de oposição para o grupo de situação em período eleitoral mais próximo das eleições. Isso termina não soando bem eticamente para a nossa sociedade. É claro que é legal, mas do ponto de vista da moralidade me incomoda muito, mas isso é muito pessoal, esse juízo de valor, o qual não cabe a mim necessariamente estar fazendo, mas a sociedade avaliar esse processo de transição quando acontece, que infelizmente tem se tornado bem comum, não só em Ceabra, não só na Bahia, mas de modo geral em toda a política brasileira tem se tornado bem comum aí essas transições que acontecem em véspera de eleição. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa, que tem mais de 25 anos, né? Aqueles que têm mais de 25 anos e que moram em Ceabra há mais de 15. Os mais novos não vão entender do que eu estou falando. Para
aquele que chega pro outro e fala: morreu Jacu, morreu Malê. Morreu Jacu, morreu Malê. Quem é Jacu e quem é Malê nesse jogo, hein? A gente sabe que nesses últimos anos a gente teve um enfraquecimento muito forte daquele que era chamado de Jacu, né? Porque veio Rochinha com o Arrocha, não queria ser o Jacu, né? O grupo era o Arrocha. Veio o doutor Brasileiro, né? Que era o Brasileiro. Fábio Brasileiro. Né? Fábio Brasileiro, que era a turma do Brasileiro, não era a turma do Jacu. A gente tem agora o Neto da Pousada, que eu não sei se é a galera do Gordinho, né? É o Gordinho. A galera do Gordinho agora, Gordinho. Tal. Tropa. A tropa do Gordinho. Não é o Jacu. E aí, como é que a gente pensa? Porque se a gente for buscar no histórico Jacu e Malê, o Jacu é Giovanni Filho, que tá com Fábio Miranda. Que é o Tigrão. E o Malê é Dalvo Leite, que está com Neto da Pousada. Quem é Jacu e quem é Malê, pra gente entender? Então, o que tá parecendo é que a gente, a cada ano que passa, e é natural, né? O Malê, ele começou a se enfraquecer, né? Com a entrada e a força do Tigrão, o grupo do Fábio, né? Entrou com força e fez 4 anos e mais 4 anos, então fortaleceu. O Tigrão ganhou força. E com a entrada do Arrocha, né? Naquele período atrás, o Jacu também veio se apagando. Então hoje, eu não sei se daqui a 4 anos a gente ainda vai falar Jacu e Malê, né? Porque, assim, se a gente for buscar no histórico, o Malê é Dalvo Leite, né? Dalvo está com Neto. Pelo dizer, menos Dalvo Marlon Leite. Dalvo não. Marlon. Leite. Obrigado, viu? Dalvo não. Marlon Leite. Dalvo não. Corrigindo. Marlon Leite, que é o Malê, estaria ali com o Neto. Dalvio Leite ainda está no grupo, em silêncio, né? Segundo o próprio Fábio, ele ainda está em silêncio. E o Giovanni, que é o Jacu, né? Que é da época do Jacu e tal, tá aqui com o Fábio. Então, eu acho que vai ser um período que a gente vai ter mais um enfraquecimento dessa questão de Jacu e Malê. Eu vejo com bons olhos esse enfraquecimento, tanto de um lado quanto do outro, porque... É importante, né? Eu acredito que para o crescimento, para a evolução da cidade, falando do município de Ceabra, é importante que novas personalidades surjam, que ideias novas sejam inseridas na política, que a gente enxergue a política como um meio de transformação, né, da vida das pessoas e não simplesmente como poder. É importante, a perpetuação de uma família A ou B. Isso. Então, eu também percebo esse enfraquecimento e torço para que suma de vez, né? Não só falando de Ceabra, mas como do restante do país, porque isso não ajuda em nada. A gente tem que avaliar, são os perfis das pessoas, independente de ser de uma família tradicionalmente da política ou não. Então, inclusive, hoje, se brincar, se você for olhar o perfil de um candidato que não tenha, talvez, raízes tão profundas ligadas à política, hoje a sociedade já vê até com bons olhos do que se fosse uma pessoa com a raiz tão e essa profunda. alteração a gente tem tido por isso, né? Porque veio lá atrás o Rochinha, que não era do Jacu e dos Malês, ele sempre estava no meio de alguém, não, tô no grupo do Jacu, né? Mas não era, e aí veio a Rocha, já começou a enfraquecer. Distanciamento, isso, né? Já começou a enfraquecer, e isso vem acontecendo, bem lembrado por você, porque são novas famílias entrando, queira ou não, a Nenê, com o apoio ou não do Fábio, é uma nova família que se entra. Correto. Né? O Neto da Pousada, queiram ou não, é uma nova família que vai estar entrando, e a gente não sabe qual pode e ser, assim, como a gente e falou. o mais importante... Diogão para Jesus e o Marinho também, todos são novas famílias que estariam entrando. E assim, e o mais importante, que não são famílias ligadas à história política tradicional de Ceabra, porque você por isso que rompe... o Jacu e o Malê tá morrendo, porque não tem essa você tradição, rompe, né? Você rompe com a tradição, e quando rompemos com a tradição, isso é extremamente importante, porque abre-se novas perspectivas, nova maneira de fazer e pensar a política. O pensar Ceabra, necessariamente, precisa ser nessa perspectiva, de romper, sobretudo, com essa tradição, quando a gente invoca aí, quando a gente fala do Jacu ou do Malê, necessariamente. A gente precisa despersonificar cada vez mais esses elementos da política de Ceabra para que a gente tenha uma nova conjuntura política, e isso é importante. Esse pleito eleitoral, eu acho que ele já é histórico nesse sentido, independente de quem venha vencer, independente de quem venha vencer as eleições municipais para prefeito, certo? A partir de 2025, por conta dessa desvinculação, sobretudo, com esses nomes ligados às famílias tradicionais, que embora ainda exista nos bastidores, sabemos, devido aos apoios a Grupo A e Grupo B, mas perde força. E talvez nas próximas eleições, daqui a 4, 8 anos, esses grupos já estejam totalmente enfraquecidos. E é isso que eu acho que
que o povo ceabrense precisa, assim, de uma certa forma, se apegar necessariamente para desconstruir essa tradição. E onde é que a gente percebe isso, para você que está em casa? Você percebe na gestão. Correto. Né? A gestão do Rochinha já teve algumas caras novas, agora do Fábio Miranda, outro grupo de cara nova. Quem sabe a gestão do Neto, a gestão da Nenê. Mas é isso. Bolt, antes da sua fala aqui, o pessoal tá me passando aqui que Ibitiara é gambá e pica-pau. Exatamente, exatamente. Gambá e pica-pau, em Piatã. Agradecer o pessoal de toda a região da Chapada, participa com a gente, né? O rádio a gente tem a força aqui de Ceabra, mas aí na rede a gente tem a Chapada toda. Piatã, mandar um abraço aqui pro Adriel, né, que falou de Ibitiara. Fazenda Canabrava, Piatã é jacaré e tigre ou cocá, né? Piatã, eu lembro que é isso mesmo, jacaré, tigre ou cocá. Nas cidades que não tem necessariamente essa referência aos animais, por exemplo, Ipirá, que é uma cidade bem próxima à Serra Preta, que é minha cidade de origem, é jacu e macaco. Itaberaba, que é uma outra cidade a qual tem muita relação, é mais necessariamente o nome das famílias, os nomes tradicionais, a exemplo dos Mascarenhas, dos Moscosos, do Sincurá, enfim, ou seja, tem cidades que vai ter essa disputa ainda necessariamente, infelizmente, né, é importante demarcar esse ponto negativo, porque para mim ainda é uma política muito pobre, quando a gente fica apenas em torno do nome dos animais, denominando determinado grupo, se é jacu, se é macaco, se é malê, seja lá o que for, assim também como é muito pobre a política quando ela gira em torno ainda dos nomes tradicionais, a exemplo de Itaberaba, o qual tem uma hegemonia muito grande dos mascarenhas, e a principal disputa entre o candidato A e o candidato B, agora em Itaberaba, inclusive, é entre os mascarenhas que se dividiram aí por divergências políticas ideológicas. Correto, assim, só para lembrar, ninguém tá falando da tradição, é a questão da mudança, né? A gente é a favor. E como, né, essa mudança faz bem para a política. Mudança, seja com quem for, isso. A mudança ela é sempre importante. O Adriel falou, me parece que essa tradição e rivalidade é uma herança do coronelismo, não tem Correto, dúvida, né? Tá ligado muito às estruturas do coronelismo e sobretudo aqui no território da Chapada Diamantina, onde o coronelismo se perpetuou muito. Eu costumo dizer que os coronéis morreram, mas os netos dos coronéis continuam vivos aí e com a mesma mentalidade dos seus avós. Alguns, professor, não vamos generalizar não, mas alguns. Alguns. Né? Alguns. Muito bem, vai falamos que tenha demais. Um neto de algum coronel da época nos ouvindo, né, Nerisvaldo? Deve ter, né? Muito